Tivemos oportunidades nas aulas anteriores de falar para vocês a respeito dos capacitores, assunto este que você encontra na sua apostila no capítulo 17. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. Quando a gente estuda geradores, nós aprendemos que gerador é aquele dispositivo que permite-nos transformar energia não elétrica em elétrica, como por exemplo uma pilha. Aprendemos que os receptores são dispositivos que, quando nós temos a transformação de energia elétrica e não elétrica, caracterizam-o. Agora, nós tivemos a oportunidade em aulas anteriores de estudar os capacitores. Eu trouxe duas imagens aqui que representam bem isso. Você já deve ter visto esse nosso amiguinho aqui em alguma placa de computador, de controle remoto. Ele mais parece um cilindro e ele fica soldado à placa, tá vendo? Ó? Ele fica soldado às placas. Aqui nós temos a representação de um capacitor e aqui a bateria, ela é um gerador. A pilha é um gerador. O que acontece com os capacitores? Os capacitores têm como principal finalidade armazenar carga elétrica. Então o que acontece? O dispositivo, quando está com a chave aberta, não vai passar corrente. Quando você fecha a chave, observe essa imagem aqui. Quando você deixa a chave aberta ou fechada, ele vai ter o comportamento de deixar passar corrente ou não passar. O que acontece? A bateria, ela vai fazer o seguinte, presta atenção, o gerador. O nosso polo negativo da bateria vai, que é o de menor potencial, mandar elétrons para onde? Para uma das armaduras, que é uma das placas, e vai carregá-la negativamente. A segunda placa vai mandar os seus elétrons para o polo positivo do gerador. E essa situação de fluxo de elétrons vai continuar. Portanto, eu vou ter no gerador uma característica. Qual? Eu vou pegar esse gerador e vou ligar o capacitor. De que maneira? O polo negativo carrega a armadura como negativa e a outra armadura do capacitor, que é essa placa paralela, vai mandar os seus elétrons para o próprio gerador, lá pelo polo positivo. Olha que interessante, né? Isso aqui é um capacitor. Quando a diferença de potencial do gerador for igual à diferença de potencial do capacitor, a corrente elétrica vai ser igual a zero e eu vou dizer que isso aqui atingiu o equilíbrio eletrostático. Uma coisa também que eu mostrei para você nas aulas anteriores, que é quando a gente vai fazer a associação de capacitores, quando você vai associar capacitores, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que o que é em série nos capacitores, você faz como se fosse em paralelo nos resistores. O que é em paralelo nos capacitores, você age como se fosse em série nos resistores. Vanks, o acúmulo de carga elétrica é a função do capacitor. Mas você falou de uma grandeza ontem. Falei da capacitância. Capacitância é a quantidade de carga dividido pela tensão. Aí você pode transformar essa fórmula em outras. Carga elétrica é capacitância vezes tensão. Você pode também fazer tensão igual a carga dividido por capacitância. Eu não estou criando nenhuma fórmula. Isso aqui nada mais é do que uma única fórmula. Também eu mostrei para vocês a energia potencial elétrica, que ela a gente foi buscar onde? Vamos buscar lá na função de primeiro grau da carga em função da diferença de potencial. E a gente viu que a energia potencial elétrica era a área de um triângulo. Aí ficava assim, carga vezes tensão dividido por 2. E aí eu peguei essas fórmulas que estão aqui, substituí na fórmula potencial elétrica e achei outras. Isso foram as aulas anteriores, mas hoje eu não vou mais apresentar nada teórico. Essa parte teórica que eu fiz, uma rápida explanação, foi para relembrar você e aí você ter condições de entender a resolução dos exercícios que vão começar agora. Lá na sua apostila, a primeira questão é da Unifor, da Universidade de Fortaleza, e diz assim: o circuito representa um capacitor. Quando eu tenho duas barras com tamanhos diferentes, como estas, eu estou diante de um gerador. Quando a gente apresenta duas barras simétricas assim, isso aqui é a representação de um capacitor. Isso aqui a gente, quando vai representar, por exemplo, resistência, o que a gente faz? Não faz assim, ó? Pois é. Para que é que eu quero saber disso, Vamos? Para poder resolver essa questão número 1. Ele diz assim, vamos lá. O circuito representa um capacitor de capacidade, que é a capacitância, 6 vezes 10 a menos 12 F. O que é o F? Faraday. Ele é ligado a uma força eletromotriz. Força eletromotriz é a força que você tem a tensão obtida de onde? De uma pilha, de uma bateria.
Quando ele me dá uma força eletromotriz de 1,5 volts, isso aqui vai fazer o quê? Vai me remeter a entender que isso aqui é uma pilha. Pilhazinha pequena que a gente usa na lanterna. Pode-se afirmar que a carga do capacitor vale. Bom, como é que é a forma da capacitância? Capacitância é carga dividido por tensão. Então vem aqui. 6 vezes 10 a menos 12 é igual a carga dividido por quanto? Por 1,5. O que é que você vai fazer com esse 1,5? Eu vou passar multiplicando. Minha carga vai ser 1,5 vezes 6 vezes 10 a menos 12. Deixa a potência de lado e faz só essa continha bem aqui. Quando a gente multiplica 1,5 vezes 6, a gente encontra 9. 9 vezes, repete a potência, 10 a menos 12. Unidade de carga elétrica é Coulomb. Qual a alternativa que você ia marcar? Essa questão número 1, eu iria marcar a letra E. Questão de número 2, da Universidade Federal do Ceará, traz o seguinte texto. Em um capacitor de placas planas e paralelas de área A cada uma, a distância entre as placas é D e não há qualquer dielétrico entre elas. A fim de aumentar a capacitância do capacitor, pode-se mudar a sua área para a linha e a distância para a D', de tal modo que A' e D' sejam respectivamente iguais a. Bom, quando eu trabalho com capacitância, eu tenho capacitância igual a permitividade vezes área dividido pela distância. Se você olha para esta relação matemática, independente de conhecimentos físicos, você vai perceber o seguinte: o C de capacitância é diretamente proporcional a A de área e inversamente proporcional a D de distância. Então, para que você consiga aumentar o valor de C, raciocine, matematicamente falando. Para você aumentar o valor de C, você tem duas possibilidades. Primeira, aumentar A. Porque se você aumenta o numerador, o resultado da fração também aumentará. Ou, qual a segunda? Você diminuir a distância. Você diminui a distância. Ou você aumenta a área ou você diminui a distância. Você pode fazer ambas. Você pode aumentar a área e diminuir a distância. Você pode manter a área e diminuir a distância. Tudo isso é possível. Se você quiser ser mais criterioso, você poderia colocar aqui. Terceira possibilidade. Manter A e diminuir D. Matematicamente falando, eu não tenho nenhum conhecimento físico aqui. Basta você olhar para a fórmula. Qual seria a quarta possibilidade? Manter o D, que é a distância, e aumentar A. Pronto, manter a área. Matematicamente falando, essas são as possibilidades que você teria para aumentar o valor de C, que é a capacitância deste capacitor. Ele nos dá aqui 5 alternativas, então nós vamos analisá-las. Letra A diz assim, 2A e 2D. O que está acontecendo aqui? Se eu multiplico por 2 a área e multiplico por 2 a distância, eu vou cancelar esse número 2 e vai continuar a mesma coisa. Isso aqui vai permanecer a mesma coisa, vai permanecer a capacitância constante, conforme o aspecto original. Na letra B, o que é que ele fez? A sobre 2 e 2D. O que é que ele fez aqui? Ele diminuiu a área e aumentou a distância. Isso aqui vai nos ajudar a aumentar o valor da capacitância? Muito pelo contrário. Se eu diminuo a área e aumento a capacitância, ambas as possibilidades irão reduzir a intensidade da capacitância. Ao invés de aumentar, irá diminuir. Você vai analisar todas, Vanks, até achar a resposta. Letra C. A sobre 2 e D sobre 2. Você vai diminuir a área e diminuir a distância. Não, você precisa aumentar a área e diminuir a distância. No máximo, você deve manter a área e diminuir a distância. Desta forma, você não vai conseguir fazer nenhuma modificação. Letra D. Manter a área A e diminuir a distância. Existe essa possibilidade concreta para aumento da capacitância? Matematicamente falando, isso é comprovado. Se você mantém o A e diminui a distância, o aumento da capacitância vai acontecer. Então, a resposta para nós aqui seria a letra D. Vanks, já que você analisou todas, ficou faltando só uma, mostra só a letra E para eu não ficar com nenhuma dúvida. Vou fazer aqui, ó, amigos. O que é que a letra E diz? Manter A e dobrar D. Quando você mantém A
e aumenta as distâncias, você está fazendo o que você deveria fazer de maneira inversa. Quando você mantiver alguma coisa, você tem que manter a área, mas você tem que diminuir a distância e não aumentá-la. Questão de número 2, portanto, questão da Universidade Federal do Ceará, você deveria marcar a alternativa D de dado. Na questão de número 3, nós temos um circuito aqui com... O que é esse moço aqui? Gerador. Esses que tem as barrinhas iguais. Capacitores. Ó. Capacitor 1, capacitor 2. Distância 2, distância 1. A chave aqui está aberta. Está passando corrente? Não, só quando você fechar a chave. Quer dizer, então, Vanks, que toda vida que eu vou fazer exercício de eletricidade, eu tenho que dar uma olhada no circuito. O que foi que eu fiz antes de resolver? E o que serve para mim, serve para você. Eu fui ler o texto? Não. Eu olhei para o desenho. Eu olhei para o desenho e vi, isso aqui é um gerador. Desculpe, é um capacitor. Isso aqui é outro capacitor. Isso aqui é um gerador. Isso aqui é uma chave aberta no passa-corrente. Isso aqui é a distância dessas placas ou armaduras. Aqui é a distância entre as placas ou armaduras. Pronto. É isso que você tem que fazer. Primeiro dá uma olhada, depois resolve o que ele quer. Você deve ter percebido também que não tem valor numérico nesse circuito, né? Não tem valor numérico. Então vamos lá. Agora é que eu vou ler. Universidade Federal do Pernambuco. Primeiro item diz aqui. No circuito a seguir, os capacitores de placas C1 e C2 têm placas de mesma área separadas pelas distâncias D1 e D2. Muito tempo após a chave S ter sido fechada, quando fechar vai funcionar. Como é que funciona? Elétrons saem do polo negativo do gerador indo para uma placa. A segunda placa libera os seus elétrons para o polo positivo do gerador e fica esse fluxo de elétrons o tempo inteiro. Qual a função do capacitor? Armazenar a carga elétrica. Aí ele fala assim, após muito tempo a chave S ter sido fechada, as cargas nas placas desses capacitores atingiram seus valores máximos, Q1 e Q2. Se D2 é igual a 2D1, qual é a razão Q1 sobre D2? Bom, o que eu vou fazer aqui é calcular. O que você vai fazer? Presta atenção. Qual é a fórmula da capacitância? Carga dividido por tensão. Não é assim? Bom, qual é o aspecto que ele está abordando aqui? Ele está querendo que você calcule com carga, não é? Então, isola a carga aqui dessa fórmula. Como é que ficaria a carga? C vezes U. É com essa fórmula que tu vai trabalhar. Eu decorei outra fórmula, Vanks? Não, rapaz, essa aqui, ó. Tu só adaptou. Vamos fazer Q1. Q1 vai ser igual a C1 vezes tensão. Essa tensão é a mesma para o circuito, então não precisa me preocupar com ela. Não, não precisa. Como é que vai ficar isso? Como é que eu vou fazer isso aqui? Esta relação matemática, ela me permite também lembrar que capacitância, acabei de fazer na questão anterior. Como é que se calcula a capacitância? Capacitância é a permitividade, ou seja, a relação direta com o material isolante que tem entre as placas, chamado de elétrico, vezes área dividido por D. Não é assim? É, Vanks, é assim. Então, meu amigo, tu vai pegar e tu vai adaptar isso aqui, ó, para fazer uma relação só e poder analisar o que ele mostrou aqui para nós. Vamos puxar aqui um espaço para fazer isso. Vamos fazer aqui o Q1. Q1 vai ser igual. No lugar do C1, tu vai colocar E vezes A sobre quem? Sobre D1 vezes quem? Atenção. Quem vai ser o Q2? E vezes A sobre D2 vezes U. Só que o seguinte, quanto é o D2? D2 é 2 vezes D1. Então, tu vai tirar esse D2 daqui e no lugar dele vai colocar 2D1. O que tu está procurando mesmo? Tu está procurando a razão entre Q1 e Q2. Tu quer um dividido pelo outro. Oh, que moleza. O que você vai fazer aqui? Qual é a sugestão que você me dá? Se você vai dividir um pelo outro, meu querido amigo, você vai simplificar praticamente todo mundo. Olha aqui, ó. Como é que vai ficar isso aqui? Q1 sobre Q2 é igual. Vamos fazer. E vezes A vezes U sobre D1 dividido por E vezes A vezes U dividido por 2D1. Vamos partir para as simplificações. Veja o que eu vou fazer. Se liga, Mariazinha. E, A. Lembre-se que isso aqui não some não, fica o número 1, viu? U, D1, D1.
Q1 sobre Q2, o que é que sobrou dessa conta todinha? Aqui ficou quem? 1 sobre D, 1 sobre 1 sobre 2 sobre 1. Então, meu amigo, o que você vai fazer aqui? O que você vai fazer? Aqui você tem uma fração sobre uma fração. Como é que vai ficar isso? Uma divisão de fração, você mantém a primeira e multiplica com o inverso da segunda. Q1 sobre Q2 vai ser igual a quem? Vai ficar 2, você vai inverter aqui, ó. 2, o 2 sobre 1, ó. Como é que eu vou fazer isso, Vanks? Você vai multiplicar, cruzado. Como é que vai ficar essa... Se bem que não precisa nem multiplicar cruzado, porque a única coisa que ele queria que você fizesse, era dizer quanto que dava Q1 sobre Q2. Então não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada não. Qual é a alternativa que tem 2? A minha alternativa que tem 2, Vanks, na questão 3 é a letra C. Pronto, acabou. Vamos na questão 4. Questão 4, novamente, da Universidade Federal do Ceará. 3 capacitores idênticos, quando devidamente associados, podem apresentar uma capacitância máxima de 18. Capacitância máxima de 18 significa o quê? Que você somou essa galera. Somou os 3. Quando é que a gente soma? Lembre-se que a associação dos capacitores é o inverso da dos resistores. Isso aqui acontece quando você associa essa galera em paralelo. Fica assim, ó. 1, 2, 3. Eles são idênticos, não são? C, C, C. 3, eu vou somar, né? 3C igual a 18. Cada um vale quanto? 18 dividido por 3. A minha capacitância é de quanto? 6 microfarad. Cada. Tá bom. Aí ele pergunta, qual é a menor capacitância? Meus amigos, a menor capacitância vai ser quando você associar em série. Ó, quando você associar em série esses 3, isso aqui eu desenhei errado, tá? Me perdoe. Em paralelo o desenho é assim. Paralelo o desenho é assim, ó. 1, 2, 3. Perdão. Tá aqui, todo mundo C. Agora, a menor capacitância, como você inverte, a associação de capacitores em paralelo tem o comportamento das associações em série dos resistores. A associação dos capacitores em série tem um comportamento em paralelo dos resistores. Então aqui ficaria assim, ó. 1, 2, 3. Em paralelo você faz como? Como é que a gente faz em paralelo? Em paralelo a gente soma. E em série a gente faz assim, ó. Pega os nossos amiguinhos aqui, como são todos iguais. Você pega um deles e divide pela quantidade que você tem. 6 dividido por quanto? Quantos você tem aí? Tem 3. Menor valor que você vai ter, 2 microfarad. Aqui a alternativa seria qual? A letra D. E para fecharmos a nossa aula de hoje, a questão de número 5, olha só, isso aqui é exatamente o conceito de capacitores. Veja, tá vendo aqui, ó? Capacitores são sempre ligados a quem? A geradores. Esses dois capacitores aí estão em quê? Em série ou em paralelo? Estão capacitores em série. Capacitores em série, você soma? De jeito nenhum. Capacitores em série, olha o que eu vou colocar a observação. Comparado a quem? Compare aos resistores em paralelo. Se você em série compara os resistores em paralelo, você deve lembrar como é que a gente faz quando tem dois resistores em paralelo. Como é que a gente fazia? Produto dividido pela soma. Então você faz assim, ó, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Quais são os valores fornecidos neste exercício? Aqui nós recebemos 2 e 3, então vai ficar 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Quando eu dividir 6 por 5, eu vou ficar com 1,2 microfarad. Isso aqui é o valor do C. Só que não é isso que ele quer, né, pessoal? Ele não está pedindo isso. Ele diz assim, após carregados, quais serão suas cargas? Ah, entendi. Ele quer a carga. Isso, a carga. Como é que a gente faz capacitância?
carga dividido pela tensão. Então preste atenção. Conclusão. Capacitância, carga dividido pela tensão. Quanto que você encontrou para a capacitância? 1,2. Quanto que vale... Ah, mas aqui tem um micro, Vanks. Micro é o que, Vanks? Micro é dividir por 1 milhão. Então, isso aqui é a mesma coisa de 1,2 vezes 10 a menos 6. Muito bem observado, né, Vanks? Se você não fizesse isso, o que aqui ia ter de problema? Não, só no final que você teria que acrescentar. Eu vou colocar logo para não ter problema. 1,2 vezes 10 a menos 6 igual. Qual é a carga? Não sei. Qual é a tensão? Qual é a tensão? A tensão nossa vale... Vamos procurar no texto. Qual a força eletromotriz? 100. 100 é 10 ao quadrado. Vamos passar para cá. Como é que vai ficar isso aqui? 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado igual a quê? 1,2 vezes 10 a menos 4. 1,2 vezes 10 a menos 4. Dá uma olhadinha no texto e veja como ele está pedindo a resposta. Vá lá. Ele está pedindo a resposta em microcoulomb. Microcoulomb. Bom, como é que eu vou fazer isso, Vanks? Em microcoulomb. Bom, o que você vai fazer em microcoulomb é você fazer esta expressão puxando para 10 a menos 6. Para ficar 10 a menos 6, você vai puxar duas casas, que vai ficar como nessa questão? 1,2 mais duas casas vai ficar 12, 120 vezes 10 a menos 6. Ou seja, essa primeira situação vai ficar 120 microcoulomb. 120 microcoulomb. Você precisa fazer de novo, separado para o capacitor 1, capacitor 2? Não, por quê? Eles estão em série. Se eles estão em série, a carga é a mesma. Ó, em série, temos mesma carga. Então, eu vou responder aqui como 120, 120. Qual seria a alternativa? Letra C, na questão de número 5. Com isso, meus queridos amigos, a gente fecha esse assunto e pede a você, tente fazer as questões das páginas 31, 32 e 33. Numa próxima oportunidade, eu irei fazer a revisão através da correção dessas atividades. Tenham todos um momento de descanso esse final de semana. Botem a cabeça no lugar, façam a sua higiene mental. Leia um bom livro, assista um bom filme, escute boas músicas. As dúvidas que você tiver, eu estou aqui à sua inteira disposição.